pessoas! Meus doentinhos preferidos, meu acabadinho! Hoje vamos falar de duas situações sintomáticas muito importantes, que é o desmaio e a convulsão. Vamos primeiramente falar sobre a situação de desmaio, que é uma situação muito comum, que é ocasionado por uma diminuição do fluxo sanguíneo na região da cabeça ou na região do encéfalo, do seu cérebro. E o seu cérebro ou o seu encéfalo, para te proteger ou para reorganizar as suas funções, ele prefere fazer igual o seu computador faz. Vamos desligar e reiniciar para ver o que vai acontecer. Então o desmaio é quando você tem essa diminuição do fluxo sanguíneo. Ele faz com que a pessoa tenha tremor no corpo, ela começa a transpirar muito, ela começa a ter uma sensação de fraqueza, muitas vezes a visão fica turva, então ela fala, não estou enxergando direito. Tudo isso porque, como você não está tendo uma boa oxigenação cerebral, e a região ali do seu sistema nervoso central é como se fosse a chave geral de uma energia elétrica, então se está tendo pouca corrente, você também começa a ter poucos sinais como contração muscular adequada, então por isso que começa a te dar essa sensação de fraqueza. Bom, o grande lance é que a gente coloca o desmaio como um sintoma, já que a priori a gente não sabe exatamente o motivo daquele desmaio. Você pega, por exemplo, nessa época do ano, onde eu tenho aí muito calor, principalmente em algumas regiões aí do país, a falta de circulação de ar pode diminuir a sua capacidade de oxigenação na região cerebral. Então, épocas de calor ou quando você está num lugar muito abafado, muito fechado, onde você tem aí uma circulação de ar muito pequena, a chance de um processo de desmaio aumenta. Isso porque toda vez que você está numa região de calor, o seu vaso sanguíneo dilata, ele aumenta de tamanho. E isso faz com que o fluxo do sangue ali dentro tenha perda da pressão. Então por isso que a gente sempre associa uma situação de desmaio com uma suposta hipotensão ou uma queda de pressão arterial. Então muitas vezes, essa diminuição da pressão, ela pode ser ocasionada por outros motivos. Quando uma pessoa fica muito tempo sem se alimentar, ela também pode ter uma diminuição da pressão arterial. Então a gente sempre procura saber a causa. O que não é comum é quando esse desmaio acontece de forma recorrente. Então aí a gente pode associar uma situação patológica chamada síncope vagal, em que a pessoa começa a ter essas situações de desmaio mais frequentes. Então a gente preocupa, claro, em processo de desmaio pós-trauma, porque a preocupação é com o trauma, porque se a pessoa caiu, teve uma situação traumática, principalmente de cabeça, não deixa ela dormir, vamos manter ela acordada. Se ela dorme ou se ela entra em coma, a gente não tem como ter o relato ali do sintoma. Então o desmaio, na maioria das vezes, ele é visto aí como uma interrupção temporária de oxigenação na área cerebral. Então o seu sangue ele circula por dentro dos vasos. Roupa muito apertada dificulta a fluidez desse sangue. Do que você pode fazer quando se depara com uma pessoa com desmaio? Uma das situações que a gente coloca, obviamente, é ventilar o local. Se não for possível ventilar a região, você ventile a pessoa. Por isso aquela história, fica afastada, ou por isso que às vezes você assiste um show, aquela pessoa saindo por cima da galera, ali ela já está sendo ventilada. Outra coisa, afrouxar a roupa, alivia esses pontos de pressão. Quando você não conhece a situação, você nunca, presta atenção pessoas, você nunca vai oferecer água. Por que não? Porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Você não sabe se a pressão dela está baixa ou alta, você não sabe se ela está tendo uma hemorragia, se ela está tendo um AVC, se ela está infartando, você não sabe. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui já fez a situação.
Nossa. Coitada, ela tá passando mal. Pega um copo d'água pra ela. Nossa, ela não tá bem, ela brigou. Você viu que ela ficou nervosa? Pega um copo d'água pra ela. Mas põe um pouquinho de açúcar, porque ela é diabética, vai ajudar. Mas ó, põe um pouquinho de sal embaixo da língua dela, que a pressão dela é alta. Assim aumenta mais ainda, ela explode e aí ela melhora o desmaio. A ideia é melhorar a circulação da cabeça. Então, deita a pessoa. Só de você fazer isso, a circulação do sangue vai ficar de uma maneira mais fácil. Ou ainda, deixa a parte das pernas dela elevada, coloca em cima do sofá, coloca um travesseirinho embaixo. Isso vai fazer com que o sangue flua para a região da cabeça com mais facilidade. Então, aumentando a atividade circulatória, tá tudo bem, o desmaio não tem maiores preocupações. Agora vamos pensar na situação de convulsão. Pessoas, numa convulsão, eu tenho ali um aumento do impulso nervoso. Este impulso nervoso, essa corrente elétrica, ela está aumentada, ela está muito alta. Por isso que uma das diferenças de um desmaio, de uma convulsão, é que no desmaio a pessoa tem fraqueza, ela fica mole. E na convulsão, por ter esse aumento de atividade elétrica, a pessoa tem contrações musculares, contração de língua, mas pobre fala, não. Sabe o que pode acontecer? A língua dela enrolou e ela quase engoliu a língua. Pessoas, prestem atenção. A língua é um músculo esquelético, preso ao esqueleto. Você tem movimento voluntário sobre ela. Então, numa convulsão, a língua contrai. Dependendo da posição da pessoa, essa contração pode realmente bloquear o fluxo respiratório. Só que um dos músculos mais fortes do corpo está localizado aí na região da sua face, que é o masseter. Então, da mesma forma que a língua contrai, a região mandibular da pessoa também contrai. Porque o dito popular é esse. Não, puxei a língua, porque a pessoa engolir a língua. Tenta aí. Engolir. A sua língua. Não. Então a língua contrai. Então a gente tem que preocupar com a posição que eu vou deixar a pessoa. E entenda que a convulsão, ela é um sintoma, não é uma doença. É claro que doenças neurológicas, epilepsia, mal de Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral, esclerose múltipla, podem gerar como sintoma da doença a convulsão. A epilepsia é a mais conhecida, que a pessoa tem crises convulsivas diversas vezes ao mesmo dia. Mas a convulsão é um estado sintomático. Então é claro que a gente fica pensando assim, por que a pessoa convulsionou? Será que é uma doença que ela tem? Será que ela convulsionou por febre? Febre alta pode gerar convulsão, que é bem comum em criança. Criança que tem muita oscilação de febre. Então eu posso ter uma convulsão pós-febre alta. Eu posso ter convulsão por conta de uma overdose. Então eu tenho diversas causas de uma convulsão. Só que no momento que uma pessoa está tendo convulsão, eu não preciso pensar nessa suposta causa. Durante o processo convulsivo, excesso de eletricidade. Se o fator causante continuar presente, vamos supor droga, ele pode ter uma parada. A convulsão, ela tem início, meio e fim. Para quem assiste é péssimo, parece que demorou muito, mas geralmente a durabilidade também é pequena, em torno de 3 a 5 minutos. Contração, ela se debate, contração de face, muitas vezes ela tem salivação em excesso, mantém a região ocular aberta por contração, e que eu não vou conseguir, presta atenção, eu não vou conseguir interromper a crise convulsiva. Eu não tenho o que fazer durante o período de crise convulsiva. Óbvio que eu quero manter o conforto, a proteção daquela pessoa que está convulsionando. Mas no momento a gente tem que pensar assim, o que eu faço? O que fazer? Agora a galera tá gostando de aprender agora assim, O que eu posso fazer? Ou o que eu posso não fazer? Porque é melhor você não realizar nada errado do que ficar tentando alternativas, inventando coisas que não devem ser feitas. Então a primeira situação, a pessoa está tendo contração, está se batendo, não é para segurar ela, não é para pôr a mão na boca dela. Ela não está te olhando pedindo ajuda, ela está inconsciente. Ela está com o olho aberto por conta da contração. O que você pode fazer é, em locais onde tem muitos objetos móveis, ou afastar os objetos para que ela não tenha essas contrações e ainda se machuque. O ideal é você colocar a pessoa sempre numa posição lateral. Deita ela de lado, com a cabeça de lado. De preferência, segure a cabeça dela e deixa as contrações acontecerem. Vai ter início, meio e fim, ok?
ok? Pode, obviamente, limpar secreção, né? Ah, ela tá espumando pela boca. Não, é salivação, é saliva excessiva. Então você pode limpar, mas mantenha a cabeça da pessoa de lado. Então não precisa abrir a boca, não precisa puxar a língua, não precisa fazer nada disso. Existe uma posição que a gente chama posição lateral de segurança, que nessa posição você mantém a pessoa de lado, mesmo ela tendo contrações, ela não vai sair dessa posição, a cabeça já se mantém lateralizada e pode esperar aí o fim das contrações. Tudo certo, é isso. Mas não vamos conter as contrações, então mantendo a pessoa de lado, cabeça de lado, espere terminar aí a contração, né, ou a convulsão. Eu sei que é um período bem ruim para quem está assistindo, a pessoa vai recobrar consciência lentamente, então a princípio ela vai se mexer, ela vai olhar para você, não vai conseguir falar, então isso tudo é normal, a consciência ela vai ser recobrada aos poucos e de novo não vai dar nada para ela comer, só depois que recobrar completamente consciência, está falando normal, vida normal, aí sim a gente começa a pensar em vida normal para ela também. Então, no período de convulsão, mantenha a calma e ela é a pessoa lateralizada, e aí depois se procura a causa, o real motivo dessa convulsão. Tá bom, pessoas? Estou aqui para te dar uma força, estou aqui para a gente tirar aí algumas ideias, e se cada um ajudar, todo mundo, um ajuda o outro, a gente vai viver muito mais, tá bom? Beijo, meu doentinho, te vejo na próxima.